Longe do Senhor não é o meu lugar. Aleluia. Isaías 8, do 19 ao 22. Isaías 8, do 19 ao 22. Amém? Vamos ler? Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Vamos orar? Senhor, uma vez mais nós nos achegamos humildemente a Ti, Senhor. Nos curvamos diante do Seu senhorio, diante da Sua majestade, nos colocamos, Senhor, debaixo da Sua poderosa mão. Ó Senhor, oramos a Ti também, pedindo para que o Senhor nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos, de tudo que o mundo nos encheu durante esse dia, durante essa semana. Ah, Senhor, nós queremos nos voltar para Ti. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações nessa reunião. Pai, que o Senhor continue nos dando do Espírito Santo como a boa dádiva que o Senhor prometeu dar àqueles que Te pedissem. Se movendo no nosso meio, nos colocando diante da Sua palavra com o coração aberto, nos ajudando a tomar a Sua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É em Ti que nós queremos buscar direção e orientação para as nossas vidas. É no Senhor que nós queremos buscar direção e orientação para esta Assembleia. Em tudo nós dependemos do Senhor. Sem a Sua rica presença, sem o Teu mover entre nós, tudo que temos são coisas, Senhor. Ó Senhor, a nenhum lugar podemos chegar se o Senhor não nos conduzir até lá, Senhor. Nenhum proveito podemos tirar dessa palavra se o Teu Espírito não estiver ministrando aos nossos corações. Que o Senhor possa nos tocar nessa noite, que o Senhor possa impactar as nossas vidas por meio da Sua palavra, que o Senhor possa nos sacudir, nos mexer, se for o caso, nos despertando uma vez mais para vivermos para o Senhor. Ó Senhor, atribuindo a Ti, atribuindo a Tua palavra lugar de honra. É o que pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos terminando o capítulo 8 de Isaías. Lembrando, nas últimas palavras, nós estamos considerando Isaías 8, do 11 até o 22. E só para nós lembrarmos, a primeira parte desse texto, do versículo 11 até o 16, é uma sessão em que o Senhor fala com Isaías. Olha para o versículo 11 e veja como começa o versículo 11. Começa dizendo assim:
porque assim o Senhor me disse. Então essa sessão, ela começa com o Senhor falando algo para Isaías. E daí nos versículos 17 e 18, que o André compartilhou da última vez, o que nós temos é a reação de Isaías diante da palavra do Senhor. Então olha como começa o versículo 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui. Então, o que você tem nesses dois versículos que o irmão compartilhou conosco da última vez, foi a reação de Isaías. Lembrando que agora todas essas palavras estão sendo gravadas, e se alguém perdeu, pode relembrar lá, pode retomar. Encoraje os irmãos. E agora nós vamos considerar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, do 19 em diante, as palavras de Isaías, o conselho de Isaías. Olha que agora começa assim: quando vos disserem, agora isso aqui é a palavra de Isaías. Nessa palavra, eu gostaria de considerar com os irmãos, primeiro, a quem é que Isaías está se dirigindo? Nesses versículos 19 a 22, a quem que ele está se dirigindo? Segundo, o que é que ele falou? Vamos prestar atenção aí. Num terceiro momento, como é que esse capítulo 8 termina? E num quarto momento, ainda hoje, se o Senhor permitir, como é que o capítulo 9 começa? Amém? Esse é o encargo. Então, primeiro, irmãos, vamos considerar a quem Isaías está se dirigindo. Eu vou ler de novo do 19 ao 22. Olha as palavras dele. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então, a quem o profeta agora está se dirigindo? Irmãos, eu vejo duas possibilidades. Uma é ele estar se dirigindo ao povo em geral, ao povo de Judá. Só que o próprio capítulo 8 já nos mostrou que o povo rejeitou as palavras do Senhor. Vamos lembrar coisas que nós já vimos. O rei Acaz, ele acolheu ou rejeitou as palavras do Senhor? Ele desprezou, ele rejeitou. E foi só o rei Acaz que desprezou as palavras do Senhor? Nós já vimos em outros momentos, o povo seguiu o mesmo caminho do rei. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Uma possibilidade é Isaías estar falando com o próprio povo. Agora, existe uma segunda possibilidade, irmãos, que eu gostaria de considerar com vocês aqui. Que ele está se dirigindo aos discípulos do final do versículo 16. Então, volta ali no final do versículo 16. Vê ali o que fala. Vamos ler juntos o versículo 16? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração. Nesse texto aí, é interessante a gente perceber um contraste. Olha o versículo 11 e 12. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo.
Então isso é algo que o Senhor falou para Isaías: Isaías, não ande no caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, mas não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então veja que a mensagem do Senhor para Isaías primeiro Isaías, não seja como o povo. Só que ele vai dizer no versículo 16, o Senhor conversando com Isaías, ele vai dizer assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ah, irmãos, que palavra encorajadora, porque se a gente olha para o cenário de Judá, se a gente olha para o contexto, que contexto negativo. É um período de apostasia, é um período em que o rei, em que o povo abandona o Senhor, despreza a mensagem do Senhor. Mas a palavra do Senhor para Isaías é resguarda o testemunho, sela a lei. Isso tem a ver com a Escritura, isso tem a ver com a palavra. Onde? No coração de quem? Dos meus discípulos. Então eu pergunto para os irmãos, Isaías, nesse tempo aqui de apostasia, nesse tempo tão negativo, Isaías estava sozinho, irmãos? Entre o povo de Judá, ele estava sozinho? Ele era o único fiel a Deus nesse tempo? Quem que tinha aí também junto com Isaías? Os discípulos do Senhor, discípulos do próprio profeta Isaías, que acompanhavam Isaías, que eram um com ele. Irmãos, isso é tão encorajador, porque esses discípulos, eles são um remanescente fiel do Senhor. Às vezes a gente pode imaginar Isaías sozinho, mas ele não estava sozinho. É que nem quando a gente vê lá a história de Elias. E Elias fala para o Senhor, Senhor, mas só estou eu aqui. E o que o Senhor responde para Elias? Os irmãos estão lembrados ou não? O que ele fala? 7, né? Elias, você não está sozinho não, viu, Elias? Isso está lá em 1 Reis 19, 18. Eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Elias estava se considerando sozinho, mas o Senhor falou, você não está sozinho. Tem 7.000 que eu conservei, que é fiel, que não dobraram o joelho diante de Baal. E aqui no tempo de Isaías, também tem alguns que o Senhor está falando para Isaías, Isaías, guarda a minha palavra no coração dos meus discípulos. Havia um remanescente. Os irmãos sabem o que significa essa palavra remanescente, irmãos? Essa palavra ela aparece no Novo Testamento em Romanos 11, comparando essa passagem dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E daí Paulo vai falar que no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Está comparando 7.000 lá do tempo de Elias com um remanescente nos dias de hoje. E que são os eleitos da graça, que são comparados com os que não dobraram o joelho diante de Baal. A palavra remanescente aqui em Romanos 11, ela no grego, leima, é essa aí, a palavra leima. E ela significa resto. Significa os que sobraram, o que faltou. Todo o povo se desviou, todo o povo se corrompeu, todo o povo se apostatou, mas tem um resto. Tem o restante, tem os que sobraram. Eles são a maioria, irmãos, presta atenção nisso. Eles são a maioria? Não são. São uma minoria, mas é uma minoria fiel. É uma minoria que não dobra os joelhos diante de Baal,
que não beija com a boca a Baal, eles se permanecem fiel ao Senhor. Graças a Deus que nesse tempo tão negativo que nós estamos considerando aqui em Isaías, Isaías não estava sozinho, havia um remanescente, que o Senhor chama de os meus discípulos. Se nós lemos a Bíblia, se nós considerarmos o tempo do fim, o que é que a palavra fala a respeito do tempo do fim? É que por causa do ensinamento de espíritos enganadores e de demônios, muitos iriam apostatar da fé. Esse é o tempo que a gente vive, irmãos. Mais uma vez, o final dos tempos é um tempo de apostasia. Mas que o Senhor possa encontrar em nós um grupo de remanescentes. Aqueles que restaram, aqueles que não estão ali seguindo a correnteza do povo, a correnteza do mundo. Que o Senhor possa nos encontrar assim, irmãos. É que nem também o outro exemplo de remanescente na Bíblia, são aqueles que retornaram do cativeiro na Babilônia. Os irmãos estão lembrados disso? Lá na época ainda de Daniel, é consequência de tudo isso que nós estamos vendo aqui em Isaías. Por causa da falta de arrependimento do povo, Deus permite que Nabucodonosor venha e Judá é levado cativo, vão para a Babilônia. E lá eles crescem. Só que daí eu pergunto para os irmãos, todos que foram levados cativos na Babilônia, foram todos eles que retornaram depois do final do cativeiro para Jerusalém? Olha o que Esdras 1,5 diz. Esdras 1,5 diz: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Irmãos, a minha oração por mim e por todos aqui, encorajo os irmãos, vamos orar isso, Senhor, vem despertar o meu espírito. Senhor, nessa noite, desperta o meu espírito. Senhor, desperta o nosso espírito. Os que voltaram para Jerusalém foram aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo, está se movendo nas nossas vidas, e eu creio que Ele está. Somos totalmente dependentes dele estar se movendo aqui, e eu creio que Ele está. Para despertar o nosso espírito, irmãos. Para despertar. A gente corre o risco de estar no bolão do povo. A gente corre o risco de estar entre aqueles que pegou gosto pela Babilônia. Se o Espírito Santo não vier e despertar o nosso espírito, a gente fica no meio do bolo. Mas se o Senhor despertar o nosso espírito, nós vamos olhar para a casa do Senhor, irmão. E vamos querer subir para edificar uma casa para o Senhor. Vamos querer, como nós estamos vendo agora em Isaías, ser aqueles em que o Senhor pode resguardar, Ele pode selar a palavra dEle, onde? No nosso coração. Que o Senhor possa nos ter entre esses, amados. Louvado seja o Senhor por isso. Então é esses que Ele está falando. E o que Isaías falou? O que ele falou? Isaías 8, 19 e 20. Agora nós temos o que ele falou. Nós já consideramos a quem ele se dirigiu. Por um lado, a palavra do Senhor é para todos, mas o povo não quer ouvir, os discípulos querem. O Evangelho, a palavra do Senhor é para todos, e está sendo pregada para todos. Muitos no mundo não querem ouvir, mas tem um remanescente que quer ouvir o que o Senhor fala. E o que Isaías falou? Qual foi a palavra do profeta aqui agora para eles? Versículo 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira,
jamais verão a alva. Nesses versículos, o irmão Davidson diz assim, que as palavras aqui do profeta censuram aqueles que estavam se entregando ao espiritismo, ao ocultismo, e ordena que eles regressem unicamente à palavra de Deus, em busca de orientação e luz. Irmãos, vamos lembrar aquilo que o André compartilhou da vez passada. No versículo 17, olha aí Isaías 8,17. Veja o que aconteceu. Isaías 8,17 diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Isso foi o que o Senhor fez por causa da rebeldia daquele povo, por causa da falta de arrependimento daquele povo. Deus, no seu zelo, como o nosso irmão já compartilhou, Ele escondeu o rosto. E qual foi a reação do povo? Amados, se nós sentimos que o Senhor escondeu o rosto de nós por causa dos nossos pecados, o que devemos fazer? Nos arrepender. Clamar o Senhor: Senhor, volta o seu rosto para mim. Clamar o Senhor: volta, Senhor, os seus olhos para mim. Clamar ao Senhor como nós cantamos aqui: Senhor, o meu lugar não é longe de Ti. Irmãos, não tem nada pior do que vivermos sem a presença do Senhor. Não existe nada pior para um cristão do que o Senhor esconder o seu rosto dele. Ah, irmãos, eu posso até mesmo sobreviver se me faltar o emprego. Eu posso até mesmo sobreviver com dias difíceis, como é Ageu, né? Se a vide acabar, o fruto da vide não der mais nada, não foi isso que a gente... Abacuque, ainda bem que vocês estão aqui para me corrigir. É Abacuque, né? Mas o que ele diz: ainda assim eu vou pôr a minha confiança no Senhor, porque essas coisas elas podem acontecer. Eu posso ficar sem os frutos da vide. Eu posso ver a terra não mais produzir. Mas eu não posso ficar sem o Senhor. Amados irmãos, que o nosso clamor, se for o caso, se sentirmos que o Senhor escondeu o rosto, e por que o Senhor esconde o rosto? O que é que nos separa de Deus? O que é que se coloca entre eu e Deus de acordo com a palavra, irmãos? O que é? O pecado. O que fazer, irmãos, se isso acontecer? Arrependimento. Confissão. Mas o que esse povo fez diante dessa situação? Porque o Senhor escondeu o rosto deles. Olha o que eles passaram a fazer no versículo 19. O que diz que eles estavam fazendo? Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam, que murmuram, que balbuciam, acaso não consultará o povo ao seu Deus, porque eles foram deixados pelo Senhor? Eles passaram a buscar orientação, direção em necromantes e adivinhos. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que antes da degradação, antes de vir realmente ali o juízo de Deus, isso aconteceu várias vezes, do povo se voltar para necromantes, feiticeiros, adivinhos. Esse é o pecado de Saul. Os irmãos estão lembrados de Saul? 1 Samuel 28, 6 e 7. 1 Samuel 28, 6 e 7. Diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu. Irmãos, a gente precisa entender por que o Senhor não responde. A gente precisa entender por que o Senhor esconde o rosto, para não sairmos colocando a culpa em Deus. Vamos entender quando é que isso acontece.
Por que o Senhor não respondeu Saul? Vamos considerar o próprio texto, o que o texto diz? Diz assim, todos 6, certo? Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. E a gente já sabe que ele foi lá para praticar algo mesmo que ele havia proibido de acontecer em Israel, para praticar algo que a própria lei dizia em Levítico 19:31. Levítico 19:31 fala: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Essa era a palavra do Senhor na lei, em Levítico 19:31. Mas Saul, ele fez o contrário disso. E por que ele fez isso, irmãos? Eu creio que a resposta está no versículo 5, versículo anterior. O Senhor não respondeu para Saul porque ele foi tomado por medo e não por arrependimento. Eu vou repetir. Saul foi tomado por medo e não por arrependimento. São coisas diferentes. E por causa do medo, deixa eu ver se Deus me ajuda aqui. Deus não ajudou, então deixa eu correr lá. Você conhece pessoas que quando bate o desespero, o filho está doente, sai procurando? Ah, é cristão, vai orar? Aceito. Ah, é, não sei o que, vai fazer isso, aceito também. E sai correndo, oi? E vai atrás de benzedor, vai atrás de pai de santo. Não é por temor ao Senhor, é por medo do que vai acontecer e sai procurando ajuda em tudo quanto é lugar. O Senhor diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus. Não façam isso. Irmãos, me assusta ver como tem acontecido nos nossos dias. Mas eu ia dizer, irmãos, eu tenho em mente aqui pelo menos 3 pessoas conhecidas que estiveram no Senhor e que eu sei que foram para o Espiritismo. Tem pelo menos 3 pessoas que isso aconteceu. Irmãos, existe um chamamento aqui de nós voltarmos à lei e ao testemunho, de nós voltarmos às Escrituras. O versículo 20 de Isaías 8 vai dizer que aqueles que fazem isso é porque existe um desejo de querer saber algo a respeito do futuro. Então, acaba procurando o necromante, aqueles que consultam os mortos. Isaías até termina com uma pergunta meio retórica aqui: como que é? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Puxa, nós temos um Deus vivo. Ao som desliguei, desculpa. Então, nós temos um Deus vivo. Por que trocarmos um Deus vivo para consultar os mortos? E aqui Isaías ainda vai dizer no versículo 20 o seguinte: a lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva é o alvorecer, é o amanhecer, é a luz. O que vai ter, e é o que nós vamos ver aqui, o resultado disso é escuridão. É trevas, não é luz. Essa semana a gente estava vendo algo, me ajuda a lembrar o detalhe lá a respeito da inteligência artificial, né? Então estão falando de uma tecnologia que vai surgir, uma inteligência artificial para a pessoa consultar o futuro, para querer saber o que vai acontecer. Amados irmãos, não nos esqueçamos que o Senhor é Deus e que nós temos um Deus vivo. Nós corremos esse risco de buscarmos orientação e direção, não em Deus. Parece brincadeira de adolescente, né? Parece brincadeira de adolescente, de consultar os espíritos virando compasso, fazendo isso, fazendo aquilo, brincando para saber se vai
ser assim ou se vai ser assado, que nós não caiamos nesse engano. Se nós queremos saber o futuro, nós devemos ir para a palavra do Senhor. Nós devemos consultar o Deus vivo. O chamamento aqui, a lei, com crase, a lei e ao testemunho, é um chamamento para o povo voltar para a palavra, voltar para as Escrituras. E olha o resultado disso, irmãos. O resultado é o que está no versículo 21 e 22. O resultado do povo se entregar a esse tipo de engano é o que está no versículo 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo, se amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Olha como termina esse capítulo 8, por causa da rebeldia deste povo, por causa da falta de arrependimento desse povo, por deixarem de buscarem o Senhor e passarem a buscar orientação em necromantes e adivinhos. Olha as palavras que a gente tem aí: duramente oprimidos, famintos, enfurecidos, amaldiçoarão. Isso fala de rebeldia contra o rei e contra Deus. Então coloca agora a culpa do que acontece, como a gente cantou, em Deus. E o que mais essas pessoas elas experimentam? Angústia. O que mais? Escuridão. O que mais? Sombras de ansiedade. Amados, a gente sabe que isso é um mal que tem acometido muitos, não só incrédulos, mas também cristãos. Muitos têm sido tomados por crise de ansiedade. Irmãos, que possamos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite, para nós nos voltarmos a quê? À lei e ao testemunho. Voltarmos à palavra. O que pode nos livrar da ansiedade? O que pode nos livrar dessa aflição, de toda essa opressão? É o Espírito Santo, por meio da palavra, irmãos. Oi? Cristão. Tá. Um cristão da área da ciência, professor Afonso. O canal dele chama Ciência de Verdade. E ele dizia o seguinte, que a inteligência artificial é um canal para espíritos malignos. Algo já verificado. Então, a tal da Alexa, não a nossa irmã aqui. Cuidado com a tal da Alexa. Cuidado. Os espíritos malignos agem por ali. Então, não saia... o WhatsApp já tem inteligência artificial, né? Então, evite consultar essas coisas. Você nunca vai saber quando é só inteligência artificial. Existe esse recurso, mas isso não é que vai se tornar, não é que pode ser, já é canal para os espíritos malignos. Aí em Isaías, qual era o canal? E adivinhos, hoje é a Alexa, é inteligência artificial. Né? E tudo vem para te acostumar a ouvir vozes. Tudo vem. Estou falando da área da tecnologia. É natural, não, é só inteligência. Essas coisas são canais para os espíritos malignos. Os demônios se movem por esses meios eletrônicos. Esse vídeo a Lídia ouviu também, eu vi esse vídeo que o irmão está falando. É algo na minha experiência que eu percebo, irmãos, não sei se vocês já sentiram assim, a gente está mergulhado, primeiro era no Google, né? Então você quer saber das coisas, você pergunta para o Google, tudo pergunta para o Google. Agora é a IA,
é a inteligência artificial. Daí as pessoas elas estão acostumadas a perguntar. Eu vou dizer uma coisa, até a gente que prega, às vezes a gente sai consultando o Google, consultando essa ferramenta, aquela ferramenta, e aí o que acontece? Foi algo que o Senhor falou para mim, né? A gente deixa de consultar o Espírito Santo. A gente deixa de perguntar para Deus. O que fazer numa situação assim? Está acontecendo tal coisa. Pergunta para o Google, pergunta para a IA e não ora, não pergunta para Deus. Busca orientação, busca luz. Não é em Deus, mas é... Aqui era necromante e adivinho, agora é IA e o irmão está nos alertando a respeito da relação com demônios. Puxa, irmãos, que o Senhor possa nos despertar. Para encerrar, falando desse... Tenho 5 minutos, né, para falar a respeito desse voltar à palavra. Eu queria citar 2 exemplos aqui. Um foi participando da reunião de oração nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira nós lemos juntos Provérbios 3. E olha o que Provérbios 3 fala, irmãos. Lá, o final do capítulo 8 é tudo aquilo. Opressão, ansiedade, um monte de coisa negativa. Escuridão, trevas. E olha Provérbios 3 o que diz. Provérbios 3 começa assim. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E o teu coração, olha mais uma vez aqui a questão do coração. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu pergunto, você deseja isso ou não deseja, irmãos? Você deseja essa bênção para você? Eu quero isso para mim. Eu desejo que o Senhor aumente os meus dias e me acrescente anos de vida e paz. Mas qual que é a palavra do Senhor aqui para a gente colher isso? Não esqueça dos meus ensinos. Guarde no seu coração os meus mandamentos. E o que eu vou te dar é isso. Eu não tenho mais tempo para ler tudo, né? Mas olha dos 5 em diante. Do 5 ao 8. É mais um capítulo que vale a pena voltar, viu? Vale a pena voltar para a Bíblia inteira, irmãos. Leia a Bíblia inteira. Tudo vale a pena. Do 5 ao 8. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor. Aparta-te do mal, olha a consequência. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Irmãos, isso aqui cura. Colocar a confiança no Senhor, guardar os ensinamentos do Senhor, é algo que cura até mesmo o nosso corpo, sara até mesmo os nossos ossos. Amém, irmãos? Você recebe essa bênção aí? Você deseja isso para você? Que nós possamos nos apegar à palavra do Senhor. Para encerrar mesmo, olha Josafá. Fala assim de Josafá, capítulo 17. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Versículo 3 de 2 Crônicas 17. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado, é isso que eu quero para mim, que o Senhor possa conceder para todos nós. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Ainda tirou os altos, os postes ídolos de Judá,
E no 3º ano do seu reinado enviou ele os príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael. Ele mandou os príncipes por todo Judá para ensinar nas cidades. E os levitas também foram enviados. Os sacerdotes foram enviados por todo Judá para ensinar a palavra do Senhor. Olha o resultado, irmãos. Versículo 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Eles percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. E qual que foi o resultado? Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Judá. Que nós possamos nos apegar à palavra do Senhor. E o Senhor vai pôr demônio para correr, irmãos. O Senhor, o terror dele vai vir sobre os nossos inimigos. Amém, amados? Vamos orar? Repita a minha oração se você desejar. Senhor, eu quero me apegar a Ti, a Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Seu falar. Eu quero guardar as Suas palavras no meu coração, fazer parte dos Seus discípulos, fazer parte daqueles que são o remanescente. Eu quero, Senhor, ser um vencedor. Ó Senhor, eu te peço, Pai, a ajuda do Espírito Santo para guardar os seus mandamentos, para guardar a sua palavra no meu coração. Me guarda, Senhor, de me desviar de Ti, de buscar orientação, de buscar luz, onde só existe trevas. Livra-me de todo tipo de engano. Eu não me considero forte, Senhor. Eu sou fraco. E eu te peço, Senhor, me guarda dos enganos desses últimos dias. Me ajuda a permanecer fiel a Ti, a Tua palavra, até o fim. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.